acho muito bacana essa atitude de vamos conhecer algumas pessoas que estão perto dessa realidade. Eu até sugiro que vocês conversem com as pessoas em situação de rua. Tem uma galera que eu posso indicar para vocês conversarem que são maravilhosas de poder falar, que o lugar de fala deles é muito legítimo. O meu o de cada um mas o deles é bem do fronte. E uma galera que enfrenta isso no cotidiano, né? Quando a Carol fala, se eu estiver falando rápido, me fala. Né? Ficando emocionada com a coisa, fica falando. Quando a Carol me fala, tá certo falar assim, politicamente correto, o melhor é falar em situação, porque ninguém mora na rua. Mesmo as pessoas mais comprometidas em relação à saúde mental ou drogadição, elas têm medo da rua, de ficar na rua. Elas não é uma coisa bacana, não é uma coisa estou aí. Né? Naquele momento de sanidade que todo mundo tem, mesmo naquela drogadição bem alta, ninguém gosta, ninguém acha que a rua é uma casa. Nunca foi um lugar acolhedor. Da maioria das pessoas que a gente conhece, relatos e tudo mais, nunca ninguém me falou, gosto de estar aqui, é minha casa, nunca ouvi. Então, respeitando as pessoas que lá estão nesse momento e que me ensinam, a gente fala em situação. Quem teve uma luta grande para colocar essa denominação foi o movimento nacional da galera que está na rua. Então, em respeito a esse movimento que eles batalham muito, a gente também replica essa forma de falar sobre essas pessoas, que elas estão em uma situação, e quem está numa situação é libertador a gente pensar que elas podem não estar. E para ela não estar, o que a gente pode fazer? Né? Que eu acho que é essa a premissa de vocês, lindamente, que o coração de vocês está levando isso para poder fazer alguma coisa. Se isso é bom, se isso e aquilo é bom, se não é, tem coisas que a Estela, que eu não conhecia um pouco antes, falou que ela é cara de pau. Essa história de ser cara de pau, eu acho que é uma motriz, né? Um motor que nos impulsiona, porque quando vem o incômodo de falar, meu Deus, eu não estou fazendo nada e essa situação está desse jeito, o que eu posso fazer? A gente está tão angustiado, a gente acaba fazendo e aí a gente vai descobrindo se é para ir ou para não é, ou se foi um equívoco, se não foi. Mas muitas vezes, dependendo da personalidade, parece que a Estela é parecida comigo, a gente vai fazendo, porque nos alivia. Mas não é todo mundo que é assim. Tem muita gente que precisa estar tudo certinho para poder sair e não achar que é um fogo de palha, que é uma chama que vai ter continuidade, aí cada um é que pensa. E ainda mais no coletivo, é mais trabalhoso nesse sentido para poder sair, né? E aí eu falo de uma realidade que a gente está fazendo desde dezembro, que é o banho para geral, que é uma carreta com 2 chuveiros dentro, que tem uma placa solar, é um banho quente, um chuveiro bacana, que quando a gente conversou com o Padre Júlio é o meu padrinho faz muito tempo já, ele fala que a água, muitas vezes, é a única forma de carinho que essa pessoa que está na rua tem. E aquilo, quando eu escutei pela primeira vez, eu chorei. E se eu parar agora, eu choro de novo. De que é isso que a gente chegou como humanidade, que essa água do chuveiro talvez seja a única forma de carinho para alguém. E aquilo me incomoda. E de me incomodar, eu saio do incômodo e a gente vai juntando uma galera que eu brinco que eu me achava louca até achar o manicômio, que é uma galera, não no sentido, uma brincadeira, tá? Não no sentido medicamentoso, uma brincadeira, brincando mesmo. E achei uma galera que também tinha esse incômodo, uma galera que tinha grana e tinha esse incômodo de empresas, de uma galera que aportou um dinheiro sem saber onde essa história ia dar e confiou desde o princípio e assim foi. Desde dezembro a gente está fazendo esse banho. Fizemos agora também na pandemia com voluntários bem protegidos e que não tivesse nessa zona de risco para a gente também se proteger. A gente não tá, a gente quer que dure, quer que fique bem, que todos fiquem bem, né? E nessa época também estamos doando cesta básica. Eu queria falar um pouco desse lugar também, que às vezes a gente não sabe o que fazer, se é certo ou não. Eu também tinha muita crise. Por ser assistente social e vim muito de movimento social, eu tinha muita crise de não ser assistencialista. Até apareceu o Betinho com a Ação da Cidadania, que nos ensinou que fome é fome.
não tem muita elaboração intelectual nessa hora. E isso foi muito por terra quando a gente vê que fome não tem pressa, a gente parte para ajudar e doa a cesta básica mesmo, né? E quando a gente já passa a necessidade na vida, a gente vê que, puxa, se não fosse nem os 10 reais, que às vezes, dinheiro eu não dou. E a gente percebe o outro lado, que era o dinheiro que ele precisava para aquela condução, para chegar naquele lugar, para receber o benefício, você dá o dinheiro. Então, eu acho que quando a gente está no jogo, quando a gente está na realidade, que é o que vocês querem estar, vocês vão ter que responder na hora que acontece. É aquela história que quando a gente vai jogar um jogo, a gente abre o tabuleiro, a gente pode ler as regras antes, mas na hora da peça se movimentar, é na hora do gerúndio, é o indo. Então, quando já se lançou com essa autenticidade que vocês estão, com essa vontade que vocês estão de escutar, eu acho que o principal, gente, sendo situação de rua, sendo XYZ, é escutar a realidade. E, para mim, a realidade são as pessoas que estão em situação de rua. O movimento nacional é uma referência que eu passo para vocês conversarem, que são as lideranças que estão na rua e que batalham pelos dados que sejam fidedignos, que não foi o que a gente encontrou com o último censo realizado pela Prefeitura de São Paulo, que deu o número de 24 mil, a gente já sabe que é uns 32, 33 ou mais, porque eles não foram em lugares específicos. Eu posso passar para vocês a última pesquisa, que foi 2 professores de Juiz de Fora, que vão lançar um livro sobre essa pesquisa mais fidedigna, que acho que seria interessante vocês terem. É muito bom, muito, muito bom. E essas fontes que são boas, né, da gente escutar e da gente perceber que a realidade se olha com lupa, mas bem pertinho. Se a gente tem necessidade de ser ouvida, essa galera tem muito mais, porque ninguém ouve. A galera já vai... Tem um cara que está em situação de rua, agora com a pandemia, eu não sei se eu encontro mais ele, chama Robson, ele fica na Sé. Ele colocou um cartaz escrito assim: não, eu já comi, já bebi, me deixa dormir. Porque eu acho interessante, porque assim, tem muita galera que trabalha de dar comida e tal, tem muita ONG, muita galera mesmo. Você vai na rua, tem umas pessoas ajudando mesmo. Ele já estava sendo importunado no momento, ali ele está morando, está dormindo. Então ele já escreveu o negócio, porque as pessoas não perguntam mais. Teve uma vez que a gente deu arroz, a pessoa fala que ela tem... Como é que é? De lactose, não, eu sou péssima, por isso que eu sou gorda. Como é que chama? De coisa, de resistência, não, como é que é? Intolerância ao glúten? Glúten, não come glúten. E ele falou, a mulher ficou bravésima, como alguém da rua pode ter alguma resistência a glúten? Tem, é gente. Então, a gente acaba passando pela nossa cabeça que a gente vai dar um negócio para você, você vai ter que aceitar porque a gente está te dando. E aí a gente cai, o que é a doação, né? Por que eu tenho que te dar uma coisa que você tem que aceitar? Por quê? Acho que conhecer a realidade é o principal instrumento que a gente tem na mão para perceber. Não é fazer aquilo que dá na telha, de que a gente acha bom para você isso. Nem minha mãe, é bom que ela esteja aqui para eu falar, minha mãe tinha frio, colocava cacharel nos 3 filhos. Ela tinha calor, tirava a roupa de todo mundo. Mãe é assim. Então, a gente faz isso muitas vezes com a galera que a gente quer ajudar. Minha mãe pode, minha mãe é minha mãe. Agora, a gente pode mais ou menos, né? A gente fala agora que depois que ficou velho, que a gente é amiga, que a gente aperta, a gente pode falar. Mas antes a gente tinha vontade de matar essa mãe. Mas quando a gente vai ajudar outras pessoas, a gente precisa saber o que de fato precisa. Seja numa ONG que trabalha com essa situação, mesmo a gente fazendo banho, a galera muitas vezes quer doar porque quer doar, mas a gente já tem lá o shampoo para 8 meses, não precisa mais doar shampoo. É perguntar também para quem já está no front, o que vocês estão precisando? É dinheiro? Não sei o quê? Escuta, posso ir para conhecer? É um pouco perguntar para poder saber, né? Tem muita história assim também. Eu acho que foi um apanhadão que eu consegui fazer, senão eu fico meio que viajando. Se a gente vai direcionando, acho que fica mais gostoso. Não sei se deu para dar uma... Ou se foi chato, não sei. Vanessa, eu vi, adorei sua fala, super legal.
Parabéns pelo seu trabalho. Aí eu queria saber também, que eu vi que agora, eu vi pelo Facebook do Padre Júlio, né, que eu estou sempre olhando, tinha umas torneiras que foram instaladas, eu acho que ali perto da paróquia, não é? Você sabe disso? Então, a gente vai respondendo assim, essa é a metodologia? Ah, então beleza. Ah, não, Estela, desculpa. eu não sei, eu também não sei. A gente foi até, a Sabesp entrou em contato com a gente para a gente ajudar a mapear a cidade de São Paulo, em quais lugares colocariam as torneiras. Da paróquia, o Padre Júlio conseguiu, porque se conhece o Padre Júlio, né? Se não coloca, ele se transforma numa pia. Ele é porreta. É. Então, ali foi colocado, e também no Sindicato dos Metalúrgicos fizeram uma homenagem a ele e colocaram também, deram de presente para a população de rua Ah, em homenagem a ele. Então, fizeram esse presente para ele também. Mas as torneiras que iam tá. ser colocadas, colocaram muito menos do que era para ter sido. Entendi. Tá. Queria só entender se você estava envolvida nesse projeto também, já que você falou do chuveiro, né? Do Para falar a banho. verdade. Perguntado, a gente mapeou, mas só fizemos isso, só fizemos as Tá. indicações de onde seria legal. Eu achei legal que você falou isso, né, da gente perguntar, porque a gente tem muita vontade de ajudar, né, muitas vezes, e acaba atropelando, né, e não fazendo o que é o melhor, né, assim, não achando a melhor forma de ajudar. E eu também queria, não sei, quando eu comecei a pensar, né, quando a gente começou a pensar nessa coisa desse tema, uma amiga minha que também é assistente social falou: e você precisa achar alguém que tenha alguma experiência, né, que seja legal falar dessa parte do trabalho mesmo da assistência social, né, da prefeitura, assim. Também é legal você ver esse lado da prefeitura e ver o lado das ONGs e ver o lado das pessoas que estão aí em situação de rua, ver todos os lados, né? Então, não sei se você tem alguma experiência, assim, se pode falar alguma coisa. Não, eu sou assistente social formada, a gente trabalhou na proteção especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, então eu tenho uma experiência dos lados todos da questão, né? A forma que a gente trabalha com banho, o nosso futuro para ser construído é que a gente possa fazer um atendimento expresso com a galera que vai lá tomar banho. Então, junto com a defensoria, junto com os CREAS, junto com toda a estrutura de assistência social que possa ter realmente uma assistência de fato. Esse é o nosso futuro que é muito difícil de ser construído, ainda mais por governos tão autoritários que estão chegando e que não tem menor pelota para essa história. Mas a gente é teimoso, a gente nasceu para ser teimoso e a gente vai construindo assim parcerias para ver se a gente consegue fazer com que isso aconteça, né? Porque eu entendo que deveria ser política pública ter água na rua. A última prefeitura, o Bruno agora ele melhorou, né? Com o Dória, a primeira ação que ele fez higienista foi tirar todos os chafariz da cidade. Ele aterrou os chafariz. Então, que era a única possibilidade que a galera tinha de lavar a mão, de pegar a água e beber. Eles dependem dos botecos. E tem boteco que é legal, tem boteco que não é legal. Se você é mulher na rua, ele vai te pedir algo em troca, quase que invariavelmente, que elas contam. Então, é muito difícil essa história. A política pública em relação à situação de rua, ela foi boa, na minha visão, com a Erundina, quando a Aldaísa Sposati ela era secretária de Desenvolvimento Social, independente de partido. Se quiserem conversar sobre partido, é de conversa. Eu estou falando de orientação social, de foco, de inversão da pirâmide para poder entender. Quando construíram os albergues que tinham um lugar que era para cachorro, os albergues de familiares, porque eles foram entender a realidade. Hoje, você está com uma família, papai, mamãe e filhinhos, você não vai ficar com a sua família inteira no albergue, eles separam. Tem famílias que não querem se separar porque sabem que vai dar ruim. Então, eles acabam indo todos para a rua porque acham que vai ser provisório e vão se arrumar. Então, essa realidade precisa conhecer na própria realidade. Quando a gente vê as mulheres que não têm absorvente, a realidade da mulher já é complexa, na rua é mais ainda. Então, quando a gente vê no sistema prisional que a gente faz um trabalho,
a maioria das mulheres que estão lá estavam nessa situação porque não conseguem ficar na rua, vai roubar mesmo. A maioria acaba fazendo essa ponte. Então, qual é a realidade que a gente tem antes, que é batalhar nos fóruns de assistência social, né? Não é só eu ir lá e dar um banho. Eu penso um pouco que seria uma cadeia, mas às vezes o seu perfil é dar um banho. E aí você pode articular junto com quem é mais politizado ou é afim de militar. Mas pensar nessa cadeia como um todo, é importante não ficar localizado na sua ação de abrir o chuveiro só, que essa possa estar ligada, interligada com outros parceiros. Isso dá mais força para a sua ação, sabe? Do que somente pensar, dei uma roupa. Se para você dei uma roupa e, nossa, estou super aliviada, eu não vejo o menor problema, para falar a verdade. Eu acho mais legal a pessoa que ajuda do que aquela que só enche os pacovar. Mas eu acho que é legal pensar num todo quando a gente está numa crise política autoritária grande, porque assim a gente vai tomando mais corpo, mais força, né? É super bacana, né? Essa é a ideia que a gente tem mesmo, né? De olhar as pessoas todas, né? As pessoas. Por isso a gente surgiu com essa pergunta, né? Por que que alguém vai parar na rua, né? Assim, o que que faz essa pessoa ir para lá? Então a gente tá olhando a pessoa. Quando você fala que o normal, né, que a gente tem é dar o diagnóstico, né? Ah, porque é um drogado, ah, porque não sei o quê. Tipo, isso aconteceu, mas e antes? Né? O que acontece antes? Isso, Como que essa pessoa para aí, né? isso. Então, assim, o que teria que acontecer comigo para eu parar aí? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Assim. Essa pergunta é maravilhosa, Carol, porque eu sempre entendi que o nosso limite é muito tênue entre eles lá e nós aqui, muito tênue. Uhum. Por mais que eu tenha tido retaguarda na vida, eu passei uns perrengues de grana que eu não ia pedir para papai e mamãe. Meus amigos, se não me desse cesta básica, eu não sei para onde eu ia. Então, eu acho que é pertinho isso aí. E é isso que é interessante. O que faz eu não ir para lá? E acho que essa pergunta é legal o grupo de vocês responderem. O que faz eu não ir para lá? Qual que é a diferença entre eu e aquele cara que está ali agora, nesse momento? Uhum. É legal, essas perguntas são importantes mesmo. Muito legal. Aí, então, o Dalai Lama fala, né, que o que sustenta o mundo não é a economia, é a compaixão, né? E o Lama tá sempre citando essa frase, assim, né? Ele tá para a gente tirar o foco do paradigma econômico, né? Que o que vale de verdade é a compaixão, que a gente tem são as redes, né? Que sustentam a gente. Tanto que o 100 horas do ano passado era sobre redes, o desse foi de dignidade, mas sempre... Por isso ele constrói tanto, né? Ele chama tanta gente para participar, assim, junto. Magnífico. E aí, então, aqui no chat a gente tem uma pergunta da Denise, que é essa, né, sobre com relação a um sonho coletivo. Se vocês têm um trabalho de escuta compassiva aí no coletivo de vocês, né? E como é que vocês sabem o que as pessoas precisam? Assim, tem um sonho coletivo aí também no trabalho de vocês? E como vocês sabem o que cada um precisa? A gente tem vários coletivos envolvidos nesse coletivo. Num desses coletivos que vem do terreiro de Umbanda, a gente tem um exercício que o guia dessa casa, que é um preto velho, chama Pai Armando, ele ensinou pra gente, é um exercício bem difícil, mas a gente está conseguindo, viu? Que quando uma pessoa fala, a gente dá 3 segundos para responder, ou para falar alguma coisa. Meu Deus! É meio que interminável os 3 segundos, mas a gente tem que isso é um tipo dessa escuta que vocês falam de compassiva, né? E aí a gente vai fazendo assim, o coletivo em si, que é um grupo do banho em si, que chega Deus, Mundo, Raimundo, que isso está sendo interessantíssimo, que é um grupo de WhatsApp, que quando tem um alvoroço, todo mundo escreve tudo e a gente está tentando fazer com que fique no foco do banho, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, versículo, não sei o quê, todo mundo manda tudo, porque é uma necessidade, né, que a gente tem de falar. Calma um pouco, calma. Eu acho que o budismo, a prática budista ensina uma coisa muito difícil, que é um pouco de... É muito difícil. Eu acho que essa prática a gente está tentando fazer dessa escuta. E como que a gente escuta? Literalmente é escutando. É fazer a prática de vocês irem em alguém que está na rua, literalmente,
se apresentar, e essa é a metodologia, eu acho, e falar, você pode me falar seu nome? X. Eu gostaria de te escutar sobre o que você está passando aí na rua, o que você precisa, eu queria te conhecer. Porque o que a gente fala, gente, é que eles se cansam, porque o tempo inteiro é a mesma coisa que vocês virem falar para mim, por que eu sou gorda? Por que você é gorda? Você come muito? Você gosta de carboidrato? E não querer saber de mim para além da minha pança. O que eu estou querendo dizer é que o tempo inteiro eles já têm um briefing na cabeça deles que eles falam, porque eles sabem que o que eles vão falar, eles vão conseguir mais ou menos a doação. Isso é técnica de sobrevivência. Então, eles já sabem quem chega. Eles estão acostumadíssimos, eles parecem bichos zoológicos, eles já estão acostumados com isso. Então, quando chega uma pessoa e já querem, na verdade, conhecer a pessoa, para além da rua, tudo muda. Já a relação já fica outra, porque é gente com gente. Quando você já fala para ele, olha, eu tenho tal e tal e tal, eu queria conhecer você, eu sei que você não está numa situação boa, eu também já não tive, eu queria conversar mais com você. Aí ele vai querer ou não, porque é empatia, né? Se gosta ou não da pessoa, porque você não está ali para doar nada, você está ali para conversar. Eu proporia que vocês fizessem, é muito interessante, muito, muito. Ai, e a Ruth aqui está dizendo para você contar a experiência do café da manhã, o aniversário, que vocês foram treinando a escuta. Ô, Ruth, você pode falar, a Ruth é a minha braça direita, é meu amor, meu coração fora do meu corpo, a lindeza da minha vida. Ruth, você pode falar, filha? Cadê você? Cadê ela? Tá, um quadradinho só. O quadradinho escondido? Aparece e fala, Ruth. A Ruth está nessa... Aí ela aí, engraçadinha. Fala da experiência. A Ruth organiza os voluntários para esse dia, que é a festa dos aniversariantes que a gente faz uma vez por mês. Conta, Ruth. Então, a Carreta é um projeto bastante recente, né? A gente conseguiu colocar esse projeto na rua em dezembro. Quer dizer, para chegar na rua, é lógico que teve um monte de coisas antes. Só que a gente já vinha fazendo um trabalho com esta população. A gente realiza, a gente continua fazendo. A gente realiza uma vez ao mês, é um café da manhã super especial, um café da manhã super caprichado que a gente faz na casa de oração, que é vinculado ao padre Júlio Lancelotti, que algumas pessoas daqui conhecem, e a gente faz o aniversário. Então, nesse café da manhã, a gente sempre traz um bolo bacana e a gente canta parabéns. E além, a gente prepara um café da manhã, a gente leva os ingredientes, a exceção do bolo que já vem pronto, a gente faz ali mesmo. Sei lá, tem uma coisa que faz um sucesso absoluto, que é o ovo mexido no pão, né? Então a gente prepara o ovo mexido lá, põe dentro do pão, fica super gostoso, é uma delícia o que a gente oferece, tem uns clássicos, etc, etc. Mas além de fazer a comida, além de oferecer o alimento, sempre nós somos muito incentivados a sentar com as pessoas e ouvir as suas histórias, né? Então, já vem de lá essa história. E esses aniversários têm sido assim, extremamente comoventes. Várias pessoas relatam que é a primeira vez na vida que tem a oportunidade de comemorar seu aniversário. É a primeira vez na vida que elas têm uma festa. É a primeira vez na vida que elas têm, sei lá, apagam velhinhas e cantam-se parabéns. Quer dizer, com isso, nós fomos treinando um pouco a escuta, né? Então, acho que isso também contribuiu bastante nesse sentido. A Sol já esteve, né, Sol, uma vez? A Sol já esteve lá, já esteve no bloco, que é formado, a bateria é formada pela galera que está na rua. A Sol pode falar muito também. Muito bem. Então, a gente tem esse bloco também, onde quem toca são essas pessoas em situação de rua. Então, a gente foi comprando os instrumentos, o bloco já está no 4º ano, ele sai no carnaval, então a gente foi comprando os instrumentos, foi ensaiando, etc, etc. No começo, vou te dizer que era uma cacofonia sem tamanho, e hoje está tocando bonitinho, o pessoal tem ritmo, né? Quer dizer, então o banho, ele tem uma história, né? Não é o nosso primeiro contato com essa população.
a gente já tem uma história. Agora, assim, então tem um grupo de voluntários que já vem desde do café da manhã, que já era grande, e com a história do banho, ainda mais na pandemia, que acho que houve assim, muita gente mais se interessou, né? E aí, além do banho, a gente acabou crescendo para ficar fornecendo uma série de coisas que tem demanda. Como a gente tem esse contato na casa de oração e o pessoal está diretamente trabalhando com o pessoal na rua, sabem quais são as demandas, sabem quais são as necessidades, sabem como fazer chegar. Então, a gente, além do banho, a gente está fornecendo essas coisas muito eminentes que eles estão precisando, né? Então, sei lá, acho que é isso. A Sol e a Elaina, que é voluntária, minha mãe e meu pai, que é voluntário, pode todo mundo falar, e todo mundo poder falar também, né? Deixa eu só avisar que a Giane, que está aqui, ela conseguiu fazer de um jeito da gente organizar os grupos aqui pelo Zoom. Então, olha, que a chique! gente pode Depois me organizar os grupos. ensina! Pois é, tudo, a tecnologia é parte dela, eu não sei. Eu gostei, que bacana! Mas fala aí, pessoal, conta um Aí vocês vão pouquinho. fazer a mesma metodologia, né, Carol? Você estava preocupada aí, ó. Que Pois é, legal. aí vai dar certo. Sol? Tô indo. Me atrapalhando aqui um pouco. Na verdade, assim, eu nunca conversei muito, nunca acabei conversando muito com eles, assim, nessas vezes que eu fui nos aniversários, mas realmente é indescritível você ver a emoção e tá podendo participar desse momento deles, assim, né? De pessoas como nós, né? Que eu também muitas vezes me pergunto, né? Qual é esse limite que me faz estar aqui onde eu tô ou onde essa pessoa tá, né? Porque, enfim, pode acontecer várias coisas, pode ser necessidade de grana, né? Mas pode também ser alguma questão psicológica, enfim, né? Eu acho que são muitas realidades. Eu tenho essa vontade de conversar mais com eles. Já fui algumas vezes com a Van, assim, da gente sair e ela sempre encontra essas pessoas mesmo. E de ouvir eles. É bem importante, assim. E, na verdade, eu acho assim, eu fui uma vez no banho, né? E acabei conversando com um garoto no final que veio conversar comigo, porque, né, eu fiquei na parte da lojinha, né, para variar, e aí a Solange na lojinha se empolga, quer ficar mostrando coisa, eu tomei uns pitos, porque quer ficar mostrando as coisas. Olha aí, acho que não combina com... Tomei o pito porque o foco era o banho, a roupinha não era o foco. Mas é uma brincadeira, vocês já sabem que eu tô assim. Enfim, e aí eu acho que foi super importante essa conversa com esse menino, que ele veio conversar comigo e veio falar da vida dele no final, assim, e começou a contar a história dele, né, que ele tinha vindo de Minas, enfim, daqui a pouco eu comecei a ver que a história da vida dele, né, e a relação que ele tinha com o irmão dele era praticamente a relação que eu tenho com a minha irmã, né? Tipo, e aí essa troca, sabe? No final, assim, de uma conversa, né? Que você tem com uma pessoa que você conhece, né? Sem nada, assim. Eu fui embora com a sensação de que ele tinha me dado mais do que eu ofereci para ele, né? No final das contas, né? E eu acho que é isso, assim, né? Tem essa coisa da gente querer sempre ajudar mais e o que a gente pode fazer. E a escola de samba é maravilhosa, o bloco é maravilhoso, já é uma escola de samba na minha cabeça. Assim. O Meninos da Rua é incrível e é muito legal, assim, também, né? Dar isso para eles, né? Principalmente quando toca música, né? Eu quero colocar meu bloco na rua, né? É linda essa música e eu não sei cantar. Mas empodera eles, assim, né? Tipo... Porque
eles e a gente, né? Somos iguais, né? É isso. Então, a Sol pegou... Posso falar? A Sol pegou um ponto que eu considero super importante. Eu acho que a tônica do nosso trabalho com essas pessoas, a gente não tem pena. O que a gente acredita, e a Helena colocou muito bem, lembrando, por exemplo, que quando a gente dá o banho, a proposta é o banho. O banho que acarinha, o banho que lava a alma, etc, etc, etc. Mas a gente dá também a oportunidade deles escolherem uma roupa. Então, isso que a Sol falou, depois a gente monta com a arara a roupa, como se fosse uma lojinha mesmo, que a Sol falou. E a pessoa escolhe uma muda de roupa. A ideia não é dar roupa. A ideia é que, ao sair do banho, você tem uma roupa boa, em bom estado, que você escolhe para usar, né? Então, você tem essa possibilidade de escolher. Se você não quiser, você não escolhe. Mas você tem essa possibilidade. E dar essa possibilidade para essas pessoas é como se desse assim, injeção de autoestima, injeção de valorização, né? E parte de uma coisa que a gente não tem pena. A ideia não é ter pena das pessoas. Vamos fortalecer porque a pessoa tem condições de ir. É só isso que a gente faz. Né? Quem voa são eles, ou não voa, não sei. Mas, assim, a gente colabora nesse processo, entende? Acho que isso é bastante importante. Eu acho maravilhoso, não sei se alguém posso falar, eu acho maravilhoso o trabalho que o Padre Júlio faz com a população de rua LGBT, né? Que além de toda a discriminação que eles já vivem, ainda tem o agravante de viverem nas ruas, e ele dá um acolhimento super especial para essa população. Assim, uma vez que eu fui lá, eu fiquei conversando com eu não sei nomear muito bem, travesti, não sei se está certo, desculpa, mas com uma pessoa que tinha passado por uma mudança, enfim, e às vezes o fato é isso, é de você poder simplesmente conversar sem todas todos os preconceitos que já estão super acostumados. Então, eu imagino que vocês também fazem, nesses grupos também, as populações LGBT, elas participam? Sim. Como que é? Você sabe, Estela, que a maioria das pessoas que estão indo para a rua, a maioria não, mas uma grande parcela, nessa pesquisa que eu vou dar o link para vocês depois, me cobrem, se eu não esquecer a cabeça de bagre, mas eu tenho ela aí. Muita gente que vai para a rua é uma galera trans que não estão sendo acolhidas em casa em 2020. Então, tem uma galera que está na rua, a gente acaba atendendo o primeiro banho nosso. Olha que bonito que foi simbólico. O Padre Júlio foi lá, eu chamei ele para dar uma bênção na carreta. Nossa visão é toda ecumênica, né? E ele abençoou. Eu tenho gravado um vídeo dele abençoando a carreta. Foi uma coisa mais linda. É a primeira pessoa que passou ali, quando a gente estava estacionando para dar o primeiro banho, foi uma trans. Chama Suzy. Nunca vou esquecer. Ela ficou, meu pai estava lá, ele estava numa das portas, né, porque o banho, a gente, é manualmente a água que a gente põe. Meu pai falava, e meu pai é muito educado, sabia? Não educou bem a filha, mas ele é muito educado. Ele falava, ele não sai nunca. Aí eu falei, é porque ela está se depilando. Você imagina para ela, que é o que a Estela está falando, a realidade. Não tem aonde. Imagina que libertador ela poder se depilar num banho quentinho. Putz, para a gente aquilo, só aquele banho já estava beleza. Então é isso, eu acho que a gente acaba... E com a experiência, a gente vai focando mais o atendimento, fazendo um pouco mais delicado, percebendo mais essa realidade, né? É bonito. Posso fazer uma pergunta, Van? Lógico. Eu te vi uma vez na televisão, fiquei tão encantada contigo, daí agora surgiu essa conversa, eu não perco por nada. Uau, que coincidência, menina. Né? Bacana. Prazer em te conhecer. Prazer meu. Eu estava lembrando agora, a gente falando, né? Você falando assim, imagina como que é não poder tomar banho. Eu lembrei de uma coisa que tinha de criança, quando eu era criança, eu pensava assim, nossa, se um dia eu tiver que morar na rua, eu vou morar perto do mar, porque daí pelo menos eu posso tomar banho. Olha que coisa, agora eu me lembrei disso. De criança. Deve ser realmente uma coisa enlouquecedora, né? Você não poder
água para tomar banho. Mesmo a ideia de criança não funcionava muito também, né? Porque a água é salgada, enfim. Mas isso não é o que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar o seguinte: agora, nessa época de Covid aqui, como que mudaram as coisas, assim? Que tipo, mudou? A carreta está funcionando? Desculpa, é que eu estava tentando colocar o negócio das salas, eu não sei se você já falou disso. Se você me falou disso, se você falou, desculpa, mas eu não escutei que eu estava tentando organizar o negócio das salas aqui. Não, tranquilo. A gente Mudou agora? Como é que estão as coisas? O nosso banho em abril ia ser dia 11, e aí não deu para fazer, a gente fez agora semana passada. A gente está fazendo com os voluntários que se sentem seguros e de uma forma muito, muito protegida, né? Com todas a proteção de máscara, guardando um pouco o espaço físico e tudo mais. Na Cracolândia, eu estou achando que vai ser difícil a gente voltar agora, mas que seria muito importante, a gente fez, de março a gente fez lá, porque a galera está deixando sem luz, sem água, sem nada lá. Quase um genocídio mesmo, gente, está muito feia. Só que tem vários coletivos de olho e aí está aos poucos voltando à realidade ali. Mas a gente vai, uma vez por mês, continuar fazendo. A gente não vai parar, não, com muita precaução. A gente não consegue parar, porque está cada vez mais essencial fazer. Como você falou do banho, né? Tem muita gente que fica muito tempo sem tomar banho, que está na rua. Quando toma, eles se olham tão diferente, é tão emocionante. Um dia vão, vocês são muito convidados a conhecer. Vai estar lá só olhando mesmo, não precisa... Fica olhando mesmo. É tão emocionante, gente. Só de lembrar tem vontade de chorar. Quando eles saem do banho, a gente bate palma muitas vezes, sabe? Porque os voluntários ficam num alvoroço, porque a gente fica numa realidade tão... Parece que a gente está em outro mundo. E eles saem diferente de que entraram mesmo. A água, essa 70% que somos nós, de fato, ela recupera a gente. Recupera. Então, que seja um aditivo para que eles possam, de repente, se olhar de novo, se olhar o corpo, tocar no corpo. Parece bobo, mas não é. Não, não é. É poderoso. Posso complementar? Pode? Você foi perguntado se alguma mudança. Sim, tivemos que fazer mudanças do tipo. Tinha um grupo de pessoas, tinha duas irmãs, no caso são umas fofas, um dia elas ouvirem a história vão gostar, que elas faziam o que a gente chamava de acabamento. Então, nossa, é divertidíssimo. Então, quando a pessoa saía da cabine de tomar o banho, não sei o que lá, então uma delas chamava, vem comigo, bonitão, para o morador de rua. E então elas penteavam, passavam gel de cabelo, a gente dá um presto barba para as pessoas se barbearem, só que a gente descobriu, muitos têm a mão muito trêmula em função de, sei lá, de álcool, etc, etc. Então, de repente, descobrimos que uma das voluntárias fazia a barba, nesse pessoal com aquela barba bem... Nunca tinha feito na vida, mas de repente ela faz a barba muito bem. Aí a gente começou a cortar cabelo. Veio uma vez uma pessoa que estava fazendo curso, deu umas dicas. No próximo ela não pôde vir, a gente já tem as tesouras. Então, uma pessoa se voluntariou para cortar. Eu nunca tinha cortado. Corta bem e fez. Então, as pessoas realmente se transformam. E assim, o que é legal, os voluntários curtem muito essas transformações. Sai todo mundo feliz, tem um clima muito bom quando a gente faz isso. E isso passa, né, de uma determinada maneira. Todo mundo sai bem, vamos dizer assim. Eles saem muito bem, nós saímos muito bem. É divertido, por incrível que pareça. Né? Lógico, sempre tem episódios, sempre acontecem coisas, mas como a Van fala, é uma boa experiência, é uma experiência emocionante. Posso fazer então, sim, só para terminar. Desculpa, eu me perdi. Eu sou super tagarela também com a Vanessa. Carol, você me muta aqui, tá? Então, só para complementar, então, uma das adaptações que a gente teve que fazer, a gente, nesse último banho, não cortou cabelo para as pessoas não ficarem tão próximas, né?
Não cortamos cabelo, não fizemos barba de ninguém. Inclusive, para o próximo banho, a gente está pensando em dar um kit. A gente tinha desodorantes spray, então eu pedia, levanta o braço, porque estava calor também até agora, levanta o braço ou tira a blusa, não sei o que. Elas passavam o desodorante na pessoa. A gente tem toneladas de perfumes muito bons, inclusive. A pessoa escolhe qual perfume quer passar, né? Então, tudo isso a gente não está fazendo no momento e a gente está organizando. Cada pessoa que tomar o banho vai ganhar o seu desodorante para poder levar para casa, um kitzinho com essas coisas que eles vão poder, para casa é modo de dizer, mas vão poder levar consigo, né? Posso falar uma coisa aí? Não. Pode. Aqui pode. Pode Oi, falar Carol. Oi. Não, é que é só para não entrar mudo e sair calado. Eu queria fazer só um comentário. Estou ouvindo toda essa reunião de vocês, estou dando os parabéns. Eu fico pensando assim, até eu sou muito fã do Padre Júlio também, e ele sempre bravo com uma coisa que eu também sempre fui, que é justamente a não ação, a não atenção dos poderes públicos, seja que partido, seja que quem seja, para os moradores de rua, primeiro, e para a educação, vamos dizer, no país. Porque vamos analisar que outros países também têm isso, tem os pobres, os moradores de rua, está tudo bem, mas no nosso país, o que importa é o nosso país. E eu quero crer, estou rezando muito para que vai ter muita modificação, se Deus quiser, no nosso país, com essa Covid, com essa coronavírus. Vai mudar, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar porque, não digo com o governo atual, mas daqui a pouco mudará com o futuro, porque esse aí realmente não vai ver nada. Mas tem que mudar porque vai chegar à conclusão que a falta de educação é a origem de muita coisa que acontece no nosso Brasil. E não se dá realmente o devido valor ao ser humano. O fato de ter 12 milhões de desempregados e não sei quantos milhões, 25 mil moradores de rua, eu acho um verdadeiro absurdo. Então, ninguém ainda notou o poder que tem que olhar para isso aí. É só isso que eu queria registrar, tá bom? Muito obrigado. Viu? Ótimo, me deu um super gancho agora, porque justo desde, acho que foi a Ruth que falou, né, que o importante do trabalho de vocês é que vocês não têm pena, né? Isso. E eu tinha um pouquinho antes falado da fala do Dalai Lama, né, sobre compaixão, que tem uma diferença, né, entre pena e compaixão. E a gente está aqui com a Jeane, que é especialista em compaixão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Gê, também para a gente trazer essa visão, né, de que a gente está aqui no SEB, só falar um pouquinho de compaixão, porque é isso que move o mundo. O Lama tem falado muito disso, né, Bodhicitta, compaixão, e é isso, assim, a compaixão é essa que faz na gente, cria na gente essa pergunta, né, do que eu posso fazer? Essa indignação, né, que o seu pai mostra, né, Vanessa? Isso é um absurdo. Alguma coisa tem que ser feita, o que tem que fazer? Eu acho que essa pergunta, essa energia surge da compaixão, né? Sim. Mas não sei, Gê, se você quiser comentar alguma coisa, seu momento. Não, a gente está falando de compaixão desde que abriu aqui a reunião. Não tem nada para falar. Qualquer coisa que eu vou falar é teórica, né? Isso aqui, compaixão. A gente está falando disso o tempo todo, né? Lindo de morrer. Dá até vergonha de falar de compaixão romanesa. Imagina? Que isso? Imagina. Ah, cara, queremos te ouvir. Uma coisa. Não, sabe uma coisa que eu queria te contar? Tem uma escola da tradição zen budista que faz retiros de rua. Em vez de os praticantes fazerem retiros em lugares maravilhosos, isolados, no meio da montanha, não sei onde, eles se juntam às pessoas de rua. Uau! No Brasil? Então, mas aí, retiro de rua. No Brasil já fizeram também, com a Monja Coen, sabe? A Monja Coen que organizou. Sim, adoro ela. Ela organizou. É um pessoal de Nova York, na verdade, originalmente. É o Zen Peacemakers, que chama, uma organização
situação. Que bacana, não? Muito legal, muito legal. Porque quando a gente estava conversando no início, assim, de se aproximar das pessoas e conversar com elas, saber como é que é a vida delas. Gente boa. O pai tem que colocar no mudo, pai. Oi, desculpe. Fala, Jane. Estamos em casa. Não, quando a gente estava falando disso, né, a gente pode olhar para essa aproximação por dois lados, assim, né? O que isso impactaria em nós, né? De a gente se enxergar no outro, de a gente entender que, sei lá, qual que é a diferença que tem entre nós, as pessoas que estão nessa situação hoje, né? Mas para a gente poder se sentir mais próximo do que distante, assim. Então, isso seria uma prática pessoal, na verdade, né? Quando a gente se aproxima dessas pessoas, é uma prática pessoal. A gente vai se beneficiar disso, na verdade, né? E uma outra coisa, é a questão assistencialista mesmo, né? De ajudar, de prestar um socorro, de oferecer o que eles precisem, o que está ao nosso alcance, né? Mas eu vejo desses dois jeitos, sabe? E como prática pessoal, eu não sei, eu tive muito pouca experiência. Eu morei no Rio de Janeiro um tempo, e acho que foi o tempo que eu tive mais proximidade com pessoas de rua, porque o Rio de Janeiro é mais fácil do que São Paulo, na verdade, né? Então, eu ficava mais tempo na rua também, quando eu morava no Rio de Janeiro, talvez fosse isso também. Hoje eu quase não fico na rua, quase nem saio na rua. Mas eu acho que tem uma questão que é uma prática pessoal impressionante, assim, muito maravilhosa, né? E outra coisa é a gente poder, quer dizer, não é outra coisa, as duas coisas andam juntas, né? Mas outra coisa é a gente poder entender mesmo o que poderia ajudar essas pessoas, né? Que é o que vocês fazem, assim, como mobilizar recurso para fazer isso, né? Então, só para te dizer que os budistas eles têm uma prática específica para isso, né? Um retiro de rua, assim. Nossa. Acho sensacional. É só para gente grande, né? Qualquer um, né? E a Monja Arro também, ela faz aquela meditação todas as sextas-feiras na rua, ali antes, né? Quando o mundo era outro, era ali na Praça dos Ciclistas. Acho que a Ieda já foi, né? É uma monja? Ieda já foi, né? Fala, Ieda. Peraí, que a Ieda tá muda. Tô muda, né? Tá bom. Tá ouvindo? Então. Eu queria só também dar uma continuidade aí, que quando Oi, Vanessa. Olá, Ieda. Falou no começo do como chegar, né? Como é que as pessoas estavam chegando e às vezes faziam como se não conhecesse nada daquele mundo, daquelas pessoas, né? E eu lembrei que a gente tem ensinamentos também do Buda, do que o Lama passa para a gente, que é da sabedoria, né? E eu vi exatamente quando você começou a falar de como foi a primeira abordagem de algumas pessoas que chegavam meio sem jeito, né, para falar com os moradores de rua, aquela de nem querer saber se ele queria ou não determinada coisa. A gente tem, né, os ensinamentos que pegam bem isso aí, que é as 4 sabedorias. Você me mostrou assim a sabedoria do espelho, né? Você tem que aplicar, ver o outro no mundo dele, né? Não a partir de você. Ver se você está com muita vontade de ajudar, como acredito que muita gente tem, e chega de qualquer jeito, né? E acha que às vezes não consegue chegar no outro, né? É uma sabedoria que a gente às vezes procura praticar no SEB como ensinamento que é a sabedoria do espelho, você entrar no mundo do outro para poder ajudá-lo, né? Lindo. Interessante isso, né? Mas eu posso só complementar, a Helena também está querendo falar ali, eu só queria complementar. Independente de a gente não sabe como chegar, do jeito que estão as coisas, não tem certo nem errado, cheguem. E o processo é que vai dizer também, sabe, gente? É difícil o primeiro beijo que a gente dá em alguém ser gostoso. A gente precisa de mais beijo. Então, eu acho que também a prática, como é que faz o hábito, faz o monge. Então, a gente fica sempre querendo fazer e não faz, com medo de errar, porque não é assim, e não faz. E o mundo está precisando muito de amor. O amor, ele é feito na ação, ele não é feito na elucubração, na minha visão. Façam, porque vocês estão tão preparados de olhar para vocês, assim, que, meu Deus, né? É o que eu penso.
Eu vi uma entrevista com aquele neurocientista Siddhartha Ribeiro, justamente sobre esse momento da pandemia que a gente está vivendo. Ah, eu adorei ele, ele é maravilhoso. Aí ele fala, a única coisa que vai fazer a gente superar esse momento, que é um momento histórico que a gente está vivendo, é como uma guerra, né? É amor e cooperação. Se não tiver isso, Ótimo. tchau. Assim. E é o que vocês fazem, né? Vocês estão fazendo isso já antes da pandemia. Então, imagina agora, nesse momento que as pessoas todas, quem pode se isolar, está isolado, quem não pode, está super exposto, a partir de um governo, né, que está desqualificando todas as medidas para proteger a população, ao contrário, é um genocídio que a gente está assistindo e vai piorar. Então, eu acho maravilhoso, existem pessoas que estão assim, como vocês, na linha de frente. E o que eu ia falar, só que eu lembrei, naquele momento que vocês estavam falando, de quanto que o banho é transformador, que a pessoa sai de uma outra forma daquela situação, eu vi uma fala sobre a Hannah Arendt, uma filósofa, e aí ela narra que depois da Segunda Guerra Mundial, logo que as mulheres estavam saindo dos campos de concentração, a primeira coisa que elas pediam era batom, que as mulheres queriam passar batom para se reconhecer, das esqueléticas, daquele jeito, careca, cheias de piolho, sei lá o quê, mas elas queriam passar um batom. Assim, e aquilo me tocou tanto. E é isso, né? O banho é o batom dessas populações totalmente marginalizadas, né? Então, o que vocês fazem, para mim, é tão... Eu fiquei super emocionada quando você está contando o negócio da água, né? O batom, é isso, a água é esse batom para essas pessoas, né? Então, aí queria comentar isso. Lindo. Gente, já faz quase 1 hora que a gente está aqui, a gente tem até as 3h30. Então, acho legal a gente conseguir dividir os grupos agora. E depois a gente ainda tem mais um tempinho para conversar do que foi conversado nos grupos. Então, Carolzinha, ó, a gente está em 21 pessoas, né? Vai falar, Helena? Ah, desculpa. A Helena queria falar, não falou. Beleza, pode falar, Helena, desculpa. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, gratidão de fazer parte desse encontro. Há alguns anos eu já estou tentando praticar a meditação, eu tenho um guia aí. Queria agradecer a Jane Pili, que ela não tem ideia de como ela me ajuda. Ela não tem mesmo. Não tem ideia. E eu estou emocionada. E aquela história que a Ruth falou é muito importante, que é a roupa para eles. Eu tive um trabalho com pessoas em situação de rua que era apenas dar. Óbvio que a gente aprende, né, nesse ato. Mas com a Vanessa eu estou aprendendo a ouvir. E aí, isso que vocês fazem, a prática da meditação, tem me ajudado muito a ouvir o outro. E esse trabalho é muito importante, porque a pessoa chega, desculpa, ela escolhe a roupa. E você não dá, né? Ela escolhe. É muito importante, muito. Então, nós somos privilegiados. É isso. Gratidão. Axé, que coisa linda. Linda. Abração para você. Que lindo, lindo, lindo. Então, se a gente for separar em salinhas agora, a gente está em 21 pessoas. Aí todo mundo precisaria abrir a câmera e microfone, essas coisas, para poder participar, né, na salinha. E não sei quantas pessoas, Carolzinha, em cada uma, porque a gente faz assim, eu vou pegar e vou assim, divida as pessoas em X salas. Então, quantas? 5 ou 4? Ou menos, ou mais? 5 dá 4 pessoas em cada um? Pode ser. Somos de humanas, né? Somos de humanas.
Aí assim, ó. Com 5 pessoas, é isso? Vou pegar a calculadora um minutinho. Vai ter um grupo que vai ficar com 5 e outro e 4 com... Não, peraí, quantas que eu digo? 4 grupos. Pega a calculadora, gente, pega. Vai ter um grupo com 5, outro com 6, E daí a gente precisa também estabelecer um tempo, porque vai ter uma hora que, sei lá, se a gente falar, bom, 20 minutos. Então, quando der 20 minutos, eu vou apertar um botão aqui, vai passar 1 minuto, vai todo mundo sair dessa linha e vai voltar para o salão. Entendeu? Entendi. Então, quanto tempo que a gente faz? 15 minutos? 15 minutos. Tá bom. E aí não dá para escolher a sala. Eu vou apertar o Zoom que vai distribuir a gente, tá? Ótimo, gostei desse bagulho aí, gente. Só refresca essa memória, Carol. O que a gente tem que falar? Você vai falar? Estela, você já fala, viu? Qualquer coisa você está falando. Carol, então, não se preocupa, não. Você não vai ver mais ninguém. Você vai ficar na sala que você cair. Geralmente nas conversas apreciativas, lá no 108 horas a gente tinha um tema, né? Mas é claro que a gente fala do tema e de todo o resto do que a gente quiser. Mas eu acho que, não sei, essa pergunta que a gente fez no começo, né? Qual é a diferença entre esse nós e eles, né? Qual é esse limite? Como eu falei, a Gê também falou, né? Que a gente tinha essa ideia de, mas se eu for morar na rua, o que vai acontecer, né? Assim, o que precisa acontecer para eu ficar nessa situação, né? Acho que essa é uma boa pergunta, assim. Não sei. O que vocês acham? Pode ser outra também. Acho ótimo. E se fosse, não sei, alguma coisa assim de reflexão, mas eu acho que assim, em termos práticos, olha, eu falando aqui há quase 200 quilômetros, né? Mas quando eu voltar um dia para São Paulo, eu pretendo viajar nesse... Mas aí, não sei, será que a gente sai com alguma coisa daqui? É difícil, né? Na situação de pandemia também. Não sei, pode ser que saia, né? Sim. Ó, só por questões logísticas, assim, eu precisava, não sei se todo mundo que está aqui participando agora pode abrir microfone e câmera para participar da salinha. Vocês podem? Sim. Todo mundo pode? Ah, Eduardo abriu, Eliseu também, Eliseu não. Maria Luísa. Todos Eliseu com é seu câmera pai, né, aberta Pan? aí. Microfone, papai, mamãe, abre. Aê, beleza. Tá Não, bom. pai. Não. Então eu vou mandar todo mundo para as salinhas, então. E eu vou dar uma passeada, porque eu sou a anfitriã agora. Mas eu não entendi quais são as perguntas. Se pudesse talvez escrever no chat a pergunta. Tá, eu acho que é o chat vai desaparecer, não vai adiantar o chat. Guarda aí a pergunta que não vai ter chat. Um pouco essa pergunta que a gente fez no começo, assim, né? Qual que é esse limite? Um pouco porque eu tô nesse momento da compaixão, né? Então é isso, assim, da gente se sentir mais próximo desse outro, né? Tirar essa fronteira do eu e do outro. E como a Vanessa falou, parece que são mundos tão diferentes, né? O que a gente vive e esse das pessoas que estão na rua. Não sei, talvez a gente pensar um pouco nisso, assim, o que precisaria acontecer, né? Qual é essa falta de rede que faz as pessoas irem para a rua, talvez, não sei. E a gente pode pensar em alguma coisa prática, como a Estela falou, né? O que a gente pode organizar, assim, o que a gente tem vontade de organizar também. Sei lá. Assim, não precisa ser algo muito fechado também. Uhum. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 15 minutos, né, Carolzinha? Isso. Então, acho que vocês vão precisar clicar aí, aceitar, alguma coisa assim. Não sei, porque eu sempre estou organizando a sala, né? Que eu nunca tive que entrar em nenhuma. Talvez apareça um negocinho para vocês aceitarem. Assim. Vocês aceitem, porque vai estar tudo certo, tá? Tá. Um beijo, até já, então. E aí, chuchus, não conseguiram entrar na sala? Liedinha?
Tá aí? Oi, Eliseu, você não recebeu um convite aí para entrar na sala? Oi, querido. Aí. Alô? Oi, querido. Oi. Não apareceu nenhum botãozinho aí para você entrar na sala? Não, eu tava meio com outro compromisso aqui do lado. Onde é que eu clico? Onde é que eu clico? Eu não sei também. Deixa eu tentar de novo botar você em outra sala. Ah, apareceu aqui, ó. Apareceu? Beleza. Pode clicar. Aí.
Uma loucura. Eles foram abduzidos. Sai da sala, volta pra sala. Desculpa, mas tem uma hora que tem que chamar todo mundo, Jota, né? É meio sacana esse negócio. Nós temos que esperar todo mundo voltar, demora 1 minuto mais ou menos. Desculpa aí, foi muito... O legal foi a Vanessa aparecendo de surpresa no nosso grupo. Eu acho que foi o momento mais interessante. Assim, ué! Jogando em outra sala. Não, eu apertei o negócio e nem terminou de falar. Foi obra da Giane isso, Emanuel. Fale com a Giane, viu? É tudo culpa minha. Adorei. Vanessa surpresa. Assim. Eu preciso falar uma coisa, porque eu também sou falante, estou mais quietinha. Eu não estou aguentando a Vanessa e a Giane Pili no mesmo lugar. Desculpa, eu preciso falar. Vai lavar roupa, vai, Sol. E ela que eu não conhecia, já me conhecia, e a Helena que não conhecia ela, e a Helena que não conhecia ela, conhecia. Olha, foi uma maluquice isso, gente. Foi tão engraçado, eu lembro que eu acho que eu estava passando pela sala, assim, aí eu vi você falando do banho, no meio de um banho, assim. Falei, nossa, olha só isso daí, essa gente dá banho nas pessoas, que coisa mais maravilhosa. Mas foi de passagem, assim, sabe? E foi, sei lá, 1 semana atrás, 2, não sei, não lembro quando foi. Não faz muito tempo que eu vi, né? Pelo menos. Que maluquice. Tá todo mundo de volta? Alguém caiu pelo caminho, será? Tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo de volta. E aí, deu certo ou não? Foi muito traumática a saída? Desculpa. É que não tem jeito, né? Deu hora que apertar um botão e... Mas acho que é legal, porque dá para pelo menos fazer grupinhos, né? Dá para discutir um pouquinho, assim. Mas, Carol, assumei. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Aqui. Carol. Então, aí um representante de cada grupo fala um pouquinho do que vocês falaram aí, escondidos, para a gente poder fechar. Voluntários? Fala, Manu. Fala, Manu. Acho que você que falou melhor, no, assim, as questões do grupo. Ele que puxou. Você não quer falar pela gente? Posso falar? Vou tentar, né? Então, no nosso grupo, a gente falou um pouco sobre as 2 perguntas. Uma pessoa, em relação à pergunta da prática, do que é que ela pode fazer, ela se disponibilizou a ir para a rua e fazer as escutas. E eu sugeri também de que a gente, enquanto Sangha, fizesse uma pesquisa de organizações e que a gente pudesse fazer uma doação conjunta. Estabelecer um dia, de repente pode ser um dia auspicioso, uma lua cheia, ou um dia de Guru Rinpoche, a gente faz uma doação conjunta para alguma instituição, para que essa instituição compre os recursos que precisarem. Pode ser alimento, pode ser o material para o banho. Então, a minha sugestão da parte prática é essa. Mas também teve algumas pessoas que se disponibilizaram a ir estar na rua, de fazer a escuta. Em relação a primeira pergunta, tiveram 2 pontos de vista, assim. Um ponto de vista que é você se colocar no lugar do outro para entender o outro no mundo dele, né? E também eu entendi que teve uma questão de você perguntar quem sou eu, assim, quais são os meus privilégios e e de que maneira eu posso ajudar. Que aí nessa relação entre eu e o outro, você entender quem é você, por exemplo, por que você se disponibilizou para estar lá de voluntário. E teve uma fala que foi sobre essa, né? Entender quem você é e também, junto a isso, entender o outro. Acho que foi mais ou menos esse o resumo do grupo.
Legal. Alguém mais quer comentar, falar do menu? Quer alguém de outro grupo? Eu não sei quais são os grupos, mas voluntários aí para fazer um resumão. Patrícia ou a Glenda não querem falar daquele primeiro grupo que a gente estava com a mãe da Vanessa, né? Delícia, dona Fátima. Então, nós comentamos um pouco, né, sobre o limite, né, de estar aqui e de quem está na rua. E a gente falou muito sobre a rede de apoio, como muitas vezes quando você não tem uma rede de apoio que possa te ajudar no momento, surgiu o assunto de você tem um filho, a dona Fátima estava falando do pai dela, né, que era alcoólatra, então que eles saíam para buscá-lo na rua e que ele só não virou morador em situação de rua porque a família dava todo o apoio de ir lá, de buscar, de trazê-lo para casa. Quando você tem uma rede de apoio para te auxiliar, facilita. Às vezes é uma mãe com o filho entra em drogadição, a mãe vai buscar uma, duas, três, por vezes ela fica idosa e não tem quem ajude, e ele vai para a rua. Ou um marido que é drogado. Hoje o perfil em morador em situação de rua também mudou, porque há pouco tempo eu fui na Praça da Sé, hoje você vê famílias lá, você vê pai, vê mãe, vê filhos, não conseguiu pagar o aluguel, ou veio de fora, veio para cá, perdeu o emprego e já estava com a família, ou não tinha uma rede de apoio para ajudar, ou às vezes por não querer pedir, acabou indo para a rua, ou pediu e não teve ajuda, a rede de apoio não conseguiu, seja municipal, seja às vezes numa ONG, ou alguém não conseguiu ajudá-lo e acabou indo para a rua. Então, acho que hoje é muito o que se comentou do começo, é muito tênue, né, de quem está aqui, quem está dentro e quem está fora. E até o Edu está aqui, e hoje do eu e o outro foi o tema que nós participamos do encontro da justiça restaurativa, da escutativa, da empatia, da compaixão, né? Que todo mundo tem uma história, por trás de tudo e de todos tem uma história, né? E ninguém está na rua porque quer, porque alguma coisa, por ação, ou por omissão, ou por alguma tragédia, acabou indo para a rua. Então foi mais ou menos isso que a gente acabou comentando aí no grupo, né? E a dona Fátima nos auxiliou aí, nos deu uma aula. Próximo grupo. Eu acho que o Edu podia falar para a gente, né, Edu, do que você levantou e eu acho que você é a melhor pessoa para falar, sim, né, da questão que você levantou para a gente, né? Eu estava com dificuldade no botão aqui, acho generosidade da sua parte, Sol. Carol, eu só estava resgatando essa questão das tentativas que muitas vezes a gente tem ou faz, e aí eu me coloco nesse lugar também, de que a gente constrói bonitos discursos de compaixão, ou às vezes a gente teoriza, só que assim, da nossa dificuldade de passar da teoria para a prática. E até estava relatando para o pessoal da nossa experiência do ano passado, dos grupos de conversa apreciativa, que o nosso foco eram justamente os moradores de rua, só que a gente perdia um tempo imenso, ou não sei se ganhava, na verdade, depende do ponto de vista, né? Tipo cubo, né? Depende de como você olha. Mas que, na verdade, era uma limitação própria do grupo e do lugar de onde a gente fala, que a gente não pode deixar de falar disso, a gente está falando de um lugar de privilégio, que a gente está falando de uma outra realidade que muitas vezes a gente absolutamente desconhece, ou às vezes nem quer falar a respeito. Então, a nossa dúvida o ano passado era justamente de que forma ajudar. E aí eu lembro que a gente teve alguns momentos de parada por pensar que simplesmente a nossa atitude era de assistencialismo, ou muitas vezes de uma coleta sem sentido, ou de simplesmente chegar com as coisas e alguém eventualmente levantou a mão lá e falar, mas talvez não seja o que eles precisam. Então, no nosso grupo foi bastante interessante a presença da Ruth, inclusive, falando justamente desse
desse lugar de quem doa e de quem recebe, e que muitas vezes, né, existem limitações que são das próprias pessoas que estão do lado daquele que entrega, né, que, na verdade, precisa perceber que muitas vezes é o que dá. Com a realidade que a gente tem, com a formação que a gente tem, com os medos que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, levo sempre uma máxima que a Carol trabalha bastante, que é a questão de, assim, está todo mundo tentando alguma maneira de ser feliz. Que isso a Ruth também fez um relato bem interessante no nosso grupo. Então, assim, se a possibilidade que a gente tem muitas vezes é da coleta de alimentos e de levar para essas pessoas, façamos, porque o que acabou acontecendo ano passado, e aí sim que eu acho que é o mais triste, é que nesses embates de como a gente vai fazer, algumas pessoas acabaram se distanciando e não fazendo nada. Então, assim, se as possibilidades que a gente tem são essas, é o que a gente pode fazer no momento. Então, assim, eu acho que esse momento da pandemia tem, né, eclipsado, tem colocado muitas coisas sob foco que, na verdade, sempre existiram, como, por exemplo, a pobreza, a desigualdade, o desgoverno, que o pai da Vanessa estava falando muito bem. Acho que nesse momento as coisas estão muito, né, oriçadas, muito evidentes, mas isso, na verdade, sempre existiu. Então, assim, acho que o que a Vanessa traz para a gente, que é bem importante, enquanto sangue, enquanto grupo, é perceber que, assim, o que dá para fazer muitas vezes é a coleta, é o que a gente vai poder fazer. Então, acho que é isso, Sol. Legal, legal. Não sei, do nosso grupo, quem quer falar? Denise, Valéria, Malu. Eu acho que nessa colocação do Eduardo veio a minha resposta, né? A gente falou sobre... Eu estava colocando um sentimento que me veio nas últimas semanas, que foi o sentimento de eu posso fazer mais. E eu tenho feito muito mais do que eu já fazia antes, nesse mês e meio aí, 2 meses e tal. E eu estava colocando essa minha angústia de eu posso fazer mais, e aí eu acabo um projeto, e aí a gente vai e entrega a campanha, e agora? Para que lado a gente vai? Para que casa a gente vai? Que comunidade a gente vai? Para quem a gente vai olhar? E aí vem um sentimento de eu estou fazendo o suficiente? Eu estou fazendo... que eu posso fazer mais, eu tenho condições de fazer mais. E aí o Edu colocou essa coisa de vamos fazer o que a gente pode fazer, né? E se dá um pouco de um limite também, né? Acho que eu estava buscando isso, assim, né? Um ponto mais saudável, assim, porque eu não sei se a Vanessa, não sei se é uma coisa de quem começa a atuar mais, e aí você tem um sentimento de que você está fazendo um pouco, uma hora isso vai se estabilizar. Não sei como é, Vanessa. Talvez seja isso, não sei, mas foi um pouco isso que a gente conversou no nosso grupo. Além das questões, nossa, forte. E a gente conversou também um pouco de dar esse olhar, né? Esse nascimento, que acho que tem a ver um pouco com a fala que a Ruth tinha dito antes, né? De a gente não tem pena, né? De como é que a gente trabalha para dar esse nascimento, como a gente fala aqui, né, no SEB, esse outro olhar para essa outra pessoa, né? Não vamos olhá-la como uma pessoa que está em situação de rua, não vamos olhá-la como uma pessoa que tem qualquer problema com qualquer coisa, vamos olhá-la como uma pessoa, né? Assim como eu. Então, a gente falou um pouco disso, assim, como a gente faz. E outra dúvida que surgiu, acho que era da Valéria, isso de o que a gente faz, então? É legal a gente oferecer o banho, oferecer o que a gente pode oferecer, mas como a gente faz para não ter mais que oferecer, né? Para essas pessoas caminharem com as próprias pernas, assim, né? Fazer o pequenininho, mas também olhar a visão completa, né? Que você estava falando no começo, assim. Como é que a gente faz? Essa foi uma dúvida, assim, né? Acho que todo mundo falou e fica ainda com essa coisa, não, como que a gente faz? O que a gente faz? Tipo assim, não só a maneira como a gente enxerga o outro e o nascimento que a gente dá para o outro, mas como a gente pode ter essa ação incrementadora, assim, de que o outro se perceba de uma maneira nova, né? E que ele perceba o próprio poder que ele tem de determinar a sua própria vida, até onde vai essa potencialidade, como é que ele pode usar isso, né?
Ou seja, é como se ele se redescobrisse, né? Como é que a gente pode colaborar nesse caminho, né? Porque é onde a pessoa consegue encontrar recursos próprios, né? De força interior até, né? Para seguir, né? Tenho medo de puxar o gancho, porque a gente ficaria mais 550 horas, aí eu tô quietinha. Pode falar, pode falar. A gente tem até, sei lá, 10 para 4. Você que entrou de gaiato nos nossos grupos, fale o que você viu de todos. Eu vi um coração enorme em cada grupo, é lindo de ver. Eu acho que o que primeiro se mobiliza é a inquietação, e que ela vem pelo coração. Então, uma coisa que a gente ensina muito a partir dos nossos guias é a gente olhar o grupo que a gente está, seja ele a família, seja ele sanga, né, que chama o grupo de vocês, é isso? Porque às vezes a gente olha para fora, a gente não olha para dentro. Às vezes a gente olha para fora, a gente não vê a necessidade de quem está do lado, que aí eu acho um pouco contraditório. Então, a experiência que eu sugiro para vocês começarem é no grupo sanga, é entre vocês. Vocês sabem se tem necessidade ao lado? Vocês sabem se todo mundo está comendo? Vocês sabem se todo mundo está se ouvindo? É um pouco o que a gente faz lá no terreiro, que é mais difícil. O que está perto é bem mais difícil do que está longe. Às vezes a gente não quer olhar a nossa família, a gente não entende por que a pessoa foi para a rua, porque família enche o saco. Porque é o nosso espelho o tempo inteiro. Quem está perto da gente sabe quem a gente é. Os nossos podres, as nossas coisas legais. E aí eu acho que vocês se fortalecem enquanto sanga, se vocês se conhecem. Não é precisar gostar, é mais do que gostar. Eu falo lá no terreiro que as pessoas, aqui não é um clube de amigos. A gente está aqui para a gente poder crescer, evoluir espiritualmente. É mais legal se a gente se gosta, é muito mais legal. Mas, se não se gosta, não estamos aqui por acaso. Bora trabalhar juntos e vamos com paixão, ser solidários e todos esses valores que é bonitinho de ver na biografia do Buda, é lindo ver em Gandhi, na Santa Teresa, mas no cotidiano dá um trabalho danado. Essa é a primeira coisa que eu deixaria para vocês, se é deixar alguma coisa, porque, na verdade, estou com vocês para o que vocês precisarem. Caso vocês queiram estar no grupo de voluntários, vocês são muito bem-vindos. Caso vocês queiram me mandar mensagens e conversar, vocês são muito bem-vindos. Eu gosto de verdade de gente. Quem me conhece sabe que é uma verdade. Gosto de falar dos bastidores, das questões. Eu acho que a nossa vida não é feita, a biografia de alguém não é feita dos sucessos, ela é feita do dia a dia, e aí vira um livro e parece que tudo é uma belezinha. Mas a vida ela é feita desses bastidores maravilhosos que somos nós. Mas o ser humano é tão esquisito que nem atura o bafo do outro, né? Tem que passar pasta de dente, a gente nem consegue se ver na nossa podridão, é incrível. Eu acho que a gente precisa exercitar o que nós somos mesmo, né? Esses problemas que nós somos, temos, etc. Eu acho isso é amor, que cansa, mas é amor. E o que vocês precisarem da gente, talvez uma pergunta que falou, um dia se estabilize esse negócio de vontade de ajudar, para mim nunca, se foi essa pergunta, para mim nunca se estabilizou e eu acho que vou morrer assim. Eu tenho essa necessidade, eu tenho essa força de vida que parece que eu vim nesse plano para que isso acontecesse, para servir de ponte, e parece que eu amo dessa forma. Meu amor é doação, e eu não me separo mais com isso, não consigo mais ser outra. Eu acho que olhar o outro é me olhar o tempo inteiro. Então, quem está do meu lado até cansa, porque o tempo inteiro é isso mesmo, minha vida é essa. A minha sorte é não precisar ter ido para a rua para ser uma dessas pessoas organicamente. Aprendi a ser orgânica de outra forma, e hoje acabo sendo reconhecida pela liderança que está na rua, e isso para mim é uma honra. Quando me colocaram no WhatsApp somente de pessoas em situação de rua, eu ganhei um Oscar. Eu falei, eita, estou reconhecida dessa galera, porque eles sabem a verdade, na verdade, né? Eu estou ali para aprender, na verdade, eu não estou ali para ensinar, nem para cagar regra, que nem dizem, sabe? E, eu quero agradecer a cada um e a cada uma. Eu estou muito emocionada, primeiro por essa
porta de entrada chamada Sol, que é amor puro, e a gente viveu tanta coisa juntas. Essa vida é uma surpresa, porque a gente não sabe onde ela vai dar. Essa vida é só a gente estar nela para perceber o quanto cada um da gente aqui tem a ver. E o quanto que eu vou ficar com vocês dentro de mim. Nossa, é muito bonito. Muito bonito Buda em nós nesse momento. Muito obrigada. Obrigada a você, Vanessa. É muito linda, Vanessa. Quem que trouxe essa mulher? De onde que ela surgiu? Por que ela não surgiu antes também, caramba? As pessoas estão escondendo ela da gente. Parece que a gente sempre tem. O Ministério da Saúde está me ligando aqui, dá licença que eu vou atender 136. E, Vanessa, vocês aceitam doações? Como vocês precisam de doações? Como que é? Aceitamos. Essas coisas mais logísticas e burocráticas, as pessoas não estão deixando mais eu falar, porque virou problema, porque eu acabei aceitando muita coisa que, às vezes, eu sou um problema nessa história. A Ruth é uma pessoa boa para dizer logística, é o que precisa. A Elaine é uma pessoa muito boa. As duas são pessoas muito nesse foco do que tem, do que não tem, do que precisa, não precisa. Pessoas mais com a cabeça boa, né? Com a cabeça concentrada. E elas ajudam muito nesse processo mais concreto, porque eu acabo atrapalhando tudo, viu, Estela? É um problema. Não, mas dá para vocês deixarem esse contato aqui. Eu não sei, está aqui no chat. Eu já pus meu WhatsApp, eu vou pôr de novo. Vou pedir para a Helena também, que inclusive estava vendo no chat, alguém quer falar com você, viu, Helena? Não sei se você está abrindo lá. Tá? Eu vou pôr o meu, depois a Helena põe o dela. Legal. Obrigada, Estela, pela pergunta. Imagina, vocês merecem. Rosinha, você recolhe os negócios do chat aí para... Sim. Vai ficar com você ou vai ficar comigo o chat? Não vai ficar com ninguém, você tem que copiar agora. Hein? Ah, tá bom. Tá. Estou conseguindo para todos. Deixa eu só... Peraí. Me perdi. Não, então queria agradecer todo mundo também, agradecer a Vanessa, que a gente mudou tantas vezes a data, pandemia, retiro do Lama, um monte de coisa acontecendo, né? Assim, mas obrigada pelo carinho, pela paciência com essa, né, essa loucura toda. E é isso, acho que um dos problemas que a gente tem com esse grupo da Conversa Apreciativa é que a gente ainda não conseguiu formar um grupo, né? Assim, a gente tem o grupo do WhatsApp, mas as pessoas mesmo não estão, assim. Então, eu não sei também lidar muito com isso. Eu não sei se talvez criar um grupo do Gmail, tipo esse Google Groups. Eu não sei como manter o contato entre uma conversa e outra, né? Mas se alguém tiver alguma ideia e tiver... enfim, tiver a fim de participar, estão todos convidados. Eu vou deixar também aqui no chat o meu e-mail. E aí a gente vai conversando, porque eu acho que é um dos problemas, assim, né? Entre uma conversa e outra a gente se afasta um pouco, né? Mas é ótimo que agora a gente tem esse contato aí das meninas, da casa de vó, então quem quiser se conectar já se conecta direto, né? Assim, que é uma boa também. A gente, como eu falei no começo, a gente não precisa inventar a roda, né? A gente pode só se conectar com o que já está acontecendo. Então é isso. Acho que o grupo em si, ele vai facilitando, né, Carol, para que esses contatos vão acontecendo de alguma forma e vai se agregando esses grupos que já estão fazendo também, né? Eu queria que alguma das meninas da Casa de Vó falasse quando vai ser a próxima ação. Vai ser no dia 23 de maio, em Santo Amaro, na Praça Salim Faramaluf, às 10 da manhã. É um sábado. Legal. E tem umas coisas online acontecendo às vezes, né, Vanessa? Aí você vai mandando e eu vou espalhando aqui pelo SEB também, eu e a Sol. Tá. A Bico, a salada, tudo que tiver lá. Joia. Deixa só, uma pessoa vi que rapidamente me pediu para participar do café da manhã.
Durante a pandemia, o café da manhã está suspenso por vários motivos, né? Um deles é a proximidade física, né, que sentar numa mesa hoje em dia a gente só faz dentro de casa, e aquele espaço onde a gente faz o café da manhã está sendo usado como uma central de preparação de alimento para essa população. Então, aquilo lá está fervendo de movimentação e de gente trabalhando, etc, etc. Então, a gente não tem ideia ainda de quando vai ser o próximo. O banho a gente está mantendo, já tem o próximo marcado, com local e tudo, que a Vanessa colocou, né? Mas o café da manhã, provisoriamente, está em suspenso. A gente não vê a hora de voltar. Assim que a situação melhorar, a gente está de volta. E o ensaio do bloco volta em agosto. Se tudo correr bem, o cronograma é para voltar em agosto. Tem algum local... E para doações, assim, em geral? Tem algum movimento, programa? Tem, sempre tem. Sempre tem, entra em contato comigo e a gente conversa. O que está mais precisando, né? O que está mais precisando? Sim, a gente tem contato com pessoas que estão bem na frente desses grupos que trabalham com essa população e eles trazem as demandas. Tem hora que precisa de, sei lá, fizemos uma campanha para levantar detergente e água para as pessoas lavarem as mãos, e Perfex, para limparem as camas dos albergues. Agora a gente está fazendo, a última que a gente fez, uma campanha de cestas básicas para algumas famílias que estão sem condições de sobreviver. Cada vez tem uma demanda. Então, por exemplo, esse pessoal que está preparando comida estava precisando de embalagem. Então, como a gente recebe doação em todos os tipos, em dinheiro também, fralda, né? A gente comprou as embalagens, a gente vê o que está precisando e a gente vai lá e providencia. Né? Às vezes é comida, às vezes, por exemplo, precisa da embalagem para fazer comida. Então, fomos lá, compramos, sei lá, mais de 1000 embalagens, assim vai. Né? Então, fala comigo no WhatsApp. Você e fica sabendo, né? Isso. Nesse exato momento, quem está precisando de fralda geriátrica, que eu me lembre, ainda mais cestas básicas, quem tiver um fogão e uma geladeira, pedir uma doação de um casal recém-casado e está cozinhando naquela história de querosene, que me deu uma coisa na coluna, que aí eles me deram até o endereço deles. Eu estou atrás de uma geladeira e um fogão para eles ali. Mas eles são tão bonitinhos juntos, gente, mas tudo um desespero, que não tem nem o que comer, nem como comer. Aí vai aparecendo, a gente vai focando nos grupos e vai indo, sabe? Dependendo das demandas. Cesta básica está precisando ainda umas 70 desse coletivo que estão entregando. É um coletivo de lideranças de população de rua. A gente já está entregando bastante. Mas vai falando com a Ruth, que a Ruth vai recebendo todas essas do front mesmo, das necessidades, sabe? Aquela ajuda ao Padre Lancelotti é com vocês também? Não, tem diretamente o CNPJ e tudo da Mitra, que é da Arquidiocese. Na página dele, vira e mexe, ele está postando. É fácil. Se caso vocês não achem, me fale que eu mando. Eu tenho. Não, eu tenho. Tem? Você trabalha com ele, não é? Saberia. Mas aí são focos diferentes. Eu entrego muita coisa para eles lá, mas aí esse dinheiro para ele é um foco só, sabe? Então, acho que é isso. Vamos fazer a dedicação e a gente encerra, porque daqui a pouco vem outra prática. Né? Uau! Mas muito obrigada. Budista é todo calminho, quietinha. Budista meu Deus do céu. Vamos lá. Eu consigo colocar as preces aqui ou agora é você? Me perdi. Consegue? Tá. Essa daqui, então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A última prece. A grande tradição do Abade Shantita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisong Detsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Ken lo cho sun rin lo che, san lin sa sun cha parpe, Droju cho sunam wadam, midradu sungelesho. Acho que é isso. Ei, Carol! Muito Obrigada, bem. obrigada a todos. Obrigada a todos aí, viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada, Van. Obrigado a todo Carol, mundo. parabéns, gente. Obrigada, gente. Que a gente continue. Sim. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Eliseu. Tchau, dona Fátima. Tchau. Beijos. Beijo. Agora eu vou fechar, hein? Tchau. Tchau.